Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Sensação estranha dentro de casa. Você já teve isso ou você tem tido isso? Você anda pelos cômodos da sua casa e tem a impressão de que tem alguém te vigiando, tem alguém te olhando, tem alguém se aproximando de você e você olha para trás e não vê nada. De repente você vê algum tipo de vulto passar, seja vulto preto, vulto branco. Já aconteceu isso com você ou tem acontecido? Preste atenção, meu irmão, porque você pode estar sob ataque espiritual do inimigo. A palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer que precisamos ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, está andando ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Precisamos estar apercebidos às coisas espirituais, porque a sobriedade e a vigilância que Pedro diz em sua carta é a respeito dos ataques de Satanás contra a nossa vida, é a respeito das suas más intenções contra a nossa vida. Preste atenção nessa experiência que eu vou lhe contar, pois vai ser bênção e vai mudar a sua percepção espiritual quando você sentir algo estranho acontecendo em sua casa. Quando me casei e morávamos em nossa primeira casa, logo na casa que nós fomos morar quando nos casamos, eu e minha esposa Bruna. Um certo tempo depois, irmãos, começamos a ter sensações estranhas dentro da nossa casa. Muito em especial à noite. Sabe, irmãos, íamos nos deitar para dormir, íamos apagar as luzes dos outros cômodos e sempre tinha aquela impressão que tinha alguém vindo atrás de você. E essas sensações, elas foram se intensificando, foram aumentando, até que chegou um ponto de nós termos medo de ficar em nossa casa à noite. E passou a não acontecer apenas à noite, mas durante o dia também. A sensação de que tinha alguém andando atrás, alguém se aproximando, alguém vigiando a nossa vida. E chegou um determinado momento em que a gente entendia que aquilo era algo espiritual, mas ainda não tinha tanto conhecimento e não sabia como agir. Até que a situação foi se intensificando, isso passou algum tempo acontecendo. Até que um determinado dia à noite, minha esposa na cozinha preparando o jantar. E eu me revoltei contra aquela situação. E eu comecei a orar ao Senhor e o Espírito Santo me impulsionou a orar por cada cômodo da minha casa. Preste atenção, irmãos, que isso é muito sério. E eu comecei a orar. Fui para o quarto, orei pelo quarto. Vim para a sala e comecei a orar pela sala. Quando eu ia para a cozinha, onde estava minha esposa, abriu-se uma das mais lindas visões espirituais que Deus já me concedeu. Eu via quando um anjo do Senhor apareceu no meio da minha cozinha, aleluia. E aquele anjo estava com os joelhos dobrados, e ele cavava o chão com a sua mão direita. E ele fazia esse movimento de cavar o chão. E ele cavava e olhava para mim, e cavando me olhava. Até que um determinado momento, quando ele enfiou a sua mão no buraco em que ele estava fazendo, ele retirou uma bola preta, segurando assim em suas mãos. Ele olhou para mim e foi embora, oh aleluia. Desde aquela noite, até o dia em que saímos daquela casa, toda a sensação de presença maligna foi embora, desapareceu. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Passamos muito tempo com esse problema, com essa luta espiritual, porque não estávamos sendo sóbrios e vigilantes diante do Senhor. Estava nos faltando entendimento espiritual. Até o momento em que oração fui buscar esse entendimento e o Senhor concedeu esse entendimento e nos abençoou, cancelando toda a presença maligna que estava atuando dentro da nossa casa, querendo causar medo, aproveitando uma oportunidade para a nossa vida devorar.
Não ignore, meu irmão. Não ignore, minha irmã. Se você tem sentido coisas estranhas dentro da tua casa, se ponha em oração diante do Senhor. Consagre tua vida através dos jejuns diante do Senhor e cancele todos os ardis de Satanás contra a sua vida, contra a sua família. Não pense que por você ser crente, por ter muito tempo de igreja, que você está livre de sofrer um ataque assim dentro da sua casa. O mundo espiritual, não existe barreiras no mundo espiritual. E o inimigo, ele ciranda por onde ele bem quiser. Só que a nossa casa, ela não é passarela para espíritos do inferno. Mas às vezes eles vêm para querer perturbar a nossa vida. E se a gente não se ligar, não for sóbrios diante do Senhor e vigilantes, perceptíveis às coisas espirituais, problemas podem começar a acontecer em nossa casa. E eu lembro que aquela não foi uma fase legal, foi uma fase de alguns problemas, de algumas confusões. Mas louvado seja o Senhor, que nos concedeu através da oração a percepção espiritual para cancelar aquele mal. Quero dizer aos irmãos que muitos outros ataques assim nós sofremos. E até hoje acontece em nossa vida aqui nessa casa onde nós moramos. Só que hoje temos a experiência do que está acontecendo. Lá no livro de Jó, quando o inimigo se aproxima de Deus e Deus pergunta de onde vens, e ele diz de rodear a terra e passear por ela. Satanás faz um ciclo sobre a terra e Deus pergunta a ele: observaste a meu servo Jó? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Em algum determinado momento da nossa vida, quando Satanás está a rodear a terra, ele passa perto da gente, ele passa perto da nossa casa e ele nos observa e tenta achar uma brecha para nos atacar. Seja sóbrio, seja vigilante e não ignore as sensações estranhas que você pode sentir dentro da sua casa. Isso não é brincadeira, não é coisa da sua imaginação, pois é isso mesmo que o diabo quer, que você ache que é coisa da sua cabeça, que é fruto da sua imaginação, para que você não perceba que ele está arquitetando um ataque para destruir a sua vida, para destruir a sua família. Fique atento, não ignore os ardis de Satanás, se coloque em oração diante do teu Deus e cancele todas as intenções de Satanás contra a sua vida e a sua família, no poder do nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra, essa experiência, traga uma clareza espiritual e um despertamento para a sua vida. Não ignore as sensações estranhas dentro da sua casa. É o inimigo se aproximando para querer causar algum dano para você e a sua família. Mas que o Senhor te livre de todo mal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.